Rosinaldo Cardoso, Valdo Amorim, Sua Excelência, vereador Hilder Ribeiro Afonso. Havendo número legal, dou por aberta a sessão. Peço ao segundo secretário, vereador Valdo Amorim, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Mais uma vez, bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Ata da 7ª sessão especial da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Óbidos. Aos 14 dias do mês de outubro do ano de 2025, às 9 horas, na sede do Poder Legislativo obidense, localizada nesta cidade de Óbidos, Estado do Pará, teve início a 7ª sessão especial do Poder Legislativo da 20ª legislatura, sob a presidência do senhor vereador Hilder Ribeiro Afonso e secretariada pelos edis Francisco Rosinaldo Guimarães Cardoso e Francisco Valdo Amorim de Azevedo. Estavam presentes na sessão os seguintes vereadores: Hilder Ribeiro Afonso, Isamarques Bento Soares, Francisco Rosinaldo Guimarães Cardoso, Francisco Valdo Amorim de Azevedo, Elton Barros de Aquino, Robson Moreira de Souza, José Nael Siqueira Vasconcelos, Evandro Nogueira Sarrazin Júnior, Felipe Guerreiro Pantoja, Emerson de Lima Canto, Clara Isabelle Rodrigues da Silva, Lelene Raimunda Repolho da Cruz Viana, Isalina Alves da Silva, Erneison de Aquino Santos. Por decisão da mesa diretora, foi justificada a falta da vereadora Edmaura Pinto Vasconcelos. O presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que realizasse a leitura da ata da sessão anterior, que lida e achada de acordo foi declarada aprovada por plenitude de votos favoráveis. Na leitura do expediente, constatou as seguintes matérias. Primeiro, ofício número 1215 de 2025, que trata-se do requerimento verbal do vereador Evandro Nogueira Sarrazin Júnior, aprovado por unanimidade na sessão do dia 13 de outubro do corrente ano, que convoca o senhor Ari Augusto Ferreira Júnior para prestar esclarecimentos sobre a falta de execução dos serviços laboratoriais do Laboratório Público Municipal. Ao ser franqueada a palavra, pronunciou-se o senhor Ari Ferreira, que fez seus cumprimentos de praxe e iniciou sua explanação, agradecendo pela oportunidade de poder usar a tribuna, colocando-se à disposição para esclarecer qualquer questionamentos sobre a relação de sua empresa com o município. Manifestou-se sentir-se honrado em, após muitos anos, assistir a uma sessão com os vereadores e acreditou que poderia contribuir para esclarecer algumas situações que foram abordadas. Inicialmente, referiu-se ao seu contrato, agradecendo ao excelentíssimo senhor vereador Júnior pela convocação e pela chance de trazer transparência em relação contratual. Enfatizou que todos os exames possuem aquisições nominais de pacientes que comprovam os serviços prestados, colocando à disposição da casa os últimos 3 balanços patrimoniais, evidenciando o crescimento de sua empresa através do trabalho e da dignidade. E reafirmou que não acreditava nas declarações que denegriram sua imagem e de sua empresa, feitas por mídias sociais e comparadas a uma denúncia sem provas. Concluiu reafirmando seu compromisso com a verdade e a transparência, colocando-se à inteira disposição da Comissão de Saúde e todos os vereadores para responder qualquer pergunta adicionais, e encerrou sua fala reafirmando os laços de amizade e respeito com os presentes. Em seguida, manifestou-se o vereador Erneison de Aquino, que dirigiu seus presentes com seus cumprimentos de praxe e iniciou seus comentários referindo-se ao senhor Ari Ferreira, reconhecendo que este trouxe uma ponderação válida, admitindo por várias vezes que os vereadores podem se equivocar ao repercutir o clamor popular, aí a falar sobre assuntos sem ter conhecimento completo. Registrou o seu apreço pela história do senhor Ari, que foi vereador e foi responsável por uma revolução no município devido à falta de energia, afirmando admirá-lo por essa atitude. Por fim, pediu desculpas publicamente ao senhor Ari Ferreira pelo equívoco e pelo excesso de sua fala anterior, e afirmou que, se o senhor Ari desejasse levar a questão aos trâmites legais, estaria à vontade, e afirmou que estaria pronto para se defender da mesma forma. Em resposta
as colocações do vereador Ernesto Aquino, o senhor Ari manifestou-se que aceitou as desculpas e afirmou que não estava presente para criar intrigas, mas para atender ao clamor da Comissão de Saúde. A fim, esclareceu a natureza do relacionamento de sua empresa com o município de Óbidos. Na sequência, a parlamentar Isalina Alves fez os cumprimentos de estilo e expressou satisfação em conhecer pessoalmente o senhor Ari Ferreira. Mencionou que algumas coisas não ficaram claras apesar das explicações e acordou que quanto às licitações bilionárias é fato é a legalidade de que a empresa só pode receber após ordem de serviço, como foi explicado, desde que o município tenha uma dotação orçamentária, momento em que relatou que averigou nos anos de 2023 e 2024, onde a empresa supracitado, além de outros, não estava dentro da dotação orçamentária, tornando, assim, os contratos irregulares e inválidos. Expôs a dúvida que seria apenas a empresa dele a prestar serviços ao laboratório municipal, pois na fiscalização junto com a Comissão de Saúde foi repassado pela coordenadora do laboratório a informação de que não estavam sendo realizados os referidos exames por falta de insumos, o que não estavam tendo acesso ao sistema dos exames que seriam feitos fora do município, momento em que questionou se esses tais insumos seriam provenientes de sua empresa. Finalizou solicitando que o empresário que pudesse esclarecer suas dúvidas ao final. Agradeceu por sua presença nesta casa. Em seguida, usou a palavra a vereadora Lilene Raimunda Repolho da Cruz Viana, que dirigiu os cumprimentos cordiais ao senhor Ari, cumprimentou-o pela seriedade e humildade demonstrada ao comparecer para os devidos esclarecimentos e inquiriu sobre uma possível previsão para a retomada dos serviços. Em seguida, o Edil Rosinaldo Cardoso fez seus cumprimentos de estilo e mencionou ser uma honra a presença do ex-vereador Ari Ferreira neste parlamento, haja visto ele ter feito história em uma luta constante em prol de benefícios para o município de Óbidos. O Edil Evandro Júnior saudou a todos e fez uso da palavra para agradecer ao senhor Ari Ferreira por atender sua solicitação e vir a esta casa para prestar esclarecimentos em relação à empresa dele e os respectivos serviços de exames laboratoriais. Desejou boas-vindas, agradeceu novamente e declarou que esta casa está à disposição para futuros posicionamentos em prol do município. Em seguida, o vereador Valdo Amorim fez agradecimentos ao senhor Ari Ferreira por vir a esta tribuna e prestar esclarecimentos conforme solicitado. Momento em que desejou que ele continue sendo uma pessoa humilde e que a empresa dele continue prestando serviços aos munícipes, pois graças a isso o povo também faz contribuir para o crescimento da referida empresa. Finalizou desejando bênçãos ao empresário Ari Ferreira, extensivo a todos os funcionários que compõem a sua empresa. O senhor Ari Ferreira reportou-se à vereadora Isalina e expressou satisfação em conhecê-la, declarando honra em ser amigo de seu estimado pai. Respondendo, a vereadora Isalina explicou que é somente a sua empresa responsável pelos serviços laboratoriais. Declarou que, assim definida, toda essa situação sentirá prazer em convidar a vereadora Lilene para conhecer o que seria feito no município. E agradeceu a todos pela oportunidade, expressando sentimento de alegria em reencontrar o vereador Isa Marques Bento Soares nesta Casa Legislativa. Nas considerações finais, não houve vereador, como nada mais houvesse a tratar, em nome de Deus, a sessão, mandando lavrar a presente ata, encerrou em nome de Deus a sessão, mandando lavrar a presente ata, que depois de lida e achada, conforme será assinada pelo membro da mesa diretora. Com a palavra o senhor vereador Hilder Ribeiro Afonso. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão, ata em votação, aprovada por unanimidade. Peço à vereadora Raimunda Edilene Viana da Repolho da Cruz. Viana da Tenedane. E a vereadora Clara que conduza o senhor Aloísio Menezes de Barros Júnior, presidente do Conselho Municipal de Educação.
Nesse momento eu peço ao vereador Rosinaldo que leia o convite aí no expediente da Câmara Municipal de Óbidos. Conselho Municipal de Educação Óbidos Pará, criado pela Lei Municipal número 3.198 de 99. Ofício número 100 de 2025, Óbidos, 27 de outubro de 2025. Ao excelentíssimo senhor Hilder Ribeiro Afonso, presidente da Câmara Municipal de Óbidos. Assunto: encaminha a resposta do ofício 1.277 de 2025 da Câmara Municipal de Óbidos. Prezado senhor, em atenção o ofício número 1.277 de 2025 da Câmara Municipal de Óbidos, que solicitou o comparecimento do presidente do Conselho Municipal de Educação, CME, na Câmara de Vereadores, servimos-nos do presente expediente para informar a data e o horário do comparecimento do presidente do Conselho Municipal de Educação nessa Casa Legislativa, conforme descrito a seguir. Data, dia 4/11 de 2025, às 11 horas da manhã. Certos de sua atenção, renovamos votos de profícuos trabalhos anteciosamente a Luísio Menezes de Barros Júnior, presidente do Conselho Municipal de Educação. Feita a leitura do expediente, eu franqueio a palavra ao senhor Aloísio Menezes de Barros Júnior, presidente do Conselho Municipal de Educação. Ele vai ficar aqui mesmo mais à vontade, tem 15 minutos para que ele possa se pronunciar. Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Em seu nome, eu gostaria de saudar todos dessa mesa, tá? Em nome da vereadora Lilene, saudar todos os edis que estão presentes hoje nesta sessão, e em nome do nosso vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, professor Arimateia, saudar a todos que estão na galeria, né? Bom, primeiramente, agradecemos o convite, tá? Porque eu acredito que é importante a gente levar as informações, falar qual é o papel do Conselho Municipal de Educação no município. Conselho este extremamente importante, porque é o que vai gerenciar o nosso sistema municipal de educação. Mas, para tal, o Conselho, como o nosso vereador Rosinaldo bem falou, foi criado em 99, 30 de novembro de 99, à época do saudoso prefeito José Mário, né? Que, naquele momento, criou o Conselho Municipal de Educação, que ele tinha apenas as seguintes atribuições, que era o órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador do sistema, da educação do município. Por quê? Só a partir de 2010, a partir da criação do Sistema Municipal de Educação, que o Conselho teve a sua seguinte atribuição agregada às que eu já falei, que era o órgão normatizador do sistema. Tá? Então, dentro desse arcabouço aí das suas atribuições, o órgão normatizador é o que vai o quê? Vai normatizar a educação do nosso município à luz da Constituição, à luz do Conselho Nacional, à luz das normas que o MEC determina e, evidentemente, do que a Secretaria Municipal, que é o órgão administrativo, vai tentar verificar dentro da sua política educacional. Tá? Então, a partir de 2010, o Conselho Municipal de Óbidos passou a normatizar, autorizar as escolas, autorizar e chancelar a questão do calendário municipal de educação, dentro do seu contexto, que a própria LDB preconiza, que são 200 dias letivos mínimos de atividade em sala de aula, tá? E possa contemplar todas os encaminhamentos, que é dentro da sua formação, dos nossos profissionais, tá? Enfim. Então, dentro desse contexto do órgão normatizador, e que está lá dentro, nesse período foi criado também, na sua criação, a Câmara de Educação, que é um órgão dentro do Conselho Municipal de Educação, que vai o quê? É a parte técnica. E ali nós temos um presidente que compõe 8 entidades na Câmara de Educação.
No total, que aí eu até para ressaltar que o nosso conselho, ele tem 20 entidades, tá? 20 entidades tem um Conselho Municipal de Educação. Tem coordenador lá, quais são as categorias que estão lá? Coordenador pedagógico, diretor de escolas, tá? Classe de alunos, pais, parte administrativa, que é da questão direta, que é a Secretaria de Educação, de Finanças. Então, essas entidades que ali compõem é que vai, de fato, dentro da sua plenária, vai deliberar os encaminhamentos. Bom, lembrando que a Câmara de Educação, que tem esse papel de, dentro das suas competências, que quando as escolas solicitam a autorização de funcionamento, quando a Secretaria de Educação encaminha o calendário escolar, quando ela encaminha algumas deliberações de órgão administrativo que tem que passar pelo Conselho para que os nossos técnicos, que, por sinal, está aqui o professor Carlos Isaías e a professora Gracilda, eles vão analisar a parte legal, tá? E, dentro desse contexto, a Câmara de Educação vai encaminhar e vai deliberar entre eles o relator, tá? Então, assim, a grosso modo, uma escola solicita autorização e aí encaminha para o Conselho. Primeiro passo, passar pela Câmara de Educação do Conselho. E ali vai ser escolhido o relator. Esse documento vai passar pelos nossos técnicos, eles vão avaliar. O relator escolhido pelo presidente e pelos seus pares vão fazer uma vistoria e, a partir daí, vai ter um documento gerado com as demandas que a escola precisa fazer para se adequar, tá? Então, a partir daí, a Câmara, ela aprova, a Câmara de Educação aprova. Só que quem, de fato, vai decidir, que fique bem claro isso, quem vai, de fato, decidir, e dando exemplo, lá na Câmara de Educação, por algum motivo, não foi aprovado a autorização de tal escola. Mas quem vai dizer, de fato, é a plenária do Conselho. Ele pode mudar esse entendimento, se ele assim achar correto, tá? Então, o órgão máximo dentro do Conselho Municipal de Educação é o plenário, é o órgão pleno que a gente encaminha. Então, dentro desse contexto aí, há essa relação, e aí a Secretaria de Educação faz parte do Conselho. A gente emite-se essa vistoria, esse encaminhamento, e encaminha um para a direção da escola e outro para a Secretaria de Educação, para que possa se adequar. Bom, superado isso e chegando ao êxito, perfeito. Entretanto, há 2 anos atrás, em detrimento a uma normatização do MEC, que as escolas deveriam estar autorizadas até o final de 2024, houve um entendimento do Conselho Estadual, conjuntamente, porque a gente trabalha também no regime de colaboração entre os entes federados. E este conselho nosso, ele é vinculado, ele é filiado à União Nacional dos Conselhos de Educação, que é a UNCM, no qual eu estou aqui com a camisa. Então, nosso conselho maior, no caso, que é a UNCM, ele, conjuntamente com o Conselho Estadual, encaminharam como sugestão para que a gente pudesse fazer, a priori, uma resolução de autorização provisória. Tá? Por que provisória? Porque ali algumas demandas que se percebe que não estão naquela pontuação para se obter aquela autorização, e logicamente, a gente tem que entender que o nosso aluno é algo importante. Então, quando essa escola ela não tem essa autorização, evidentemente a escola não pode emitir o seu certificado. Digo isso nos anos finais, tá? E, para além disso também, a escola não vai poder fazer um teste de classificação, reclassificação, para aquele aluno, se assim for necessário. Dentro desse arcabouço da coordenação pedagógica, conjuntamente com a direção da escola, vão fazer todo um levantamento. Então, assim, para além da nossa autorização, foi criado também a autorização provisória, tá? Porque se entendeu que o município, ele, com todas, e não é só Óbidos, mas dentro desse contexto nosso do estado do Pará, de 144 municípios,
há muito ainda a ser trabalhado nessa questão da parte estrutural, tá? Porque, assim, o papel do Conselho, como eu falei, no quesito normatizador, ele vai ver a questão das legalidades, tá? O que preconiza a LDB, o que está lá nas resoluções do Conselho Nacional de Educação, que a gente possa trabalhar. Dentro desse contexto, o município, com as suas políticas, né, de governo, ela vai tentar adequar dentro desse entendimento, tá bom? Então, assim, para além disso, aí vem o órgão fiscalizador também, que é o nosso papel enquanto Conselho Municipal de Educação, acompanhar dentro dessa perspectiva. Então, até há uns 3, 4 anos atrás, a gente tinha ainda, dentro desse contexto de fiscalizador, porque quando a gente fala fiscalização, entende-se também que perpassa pela questão financeira, tá? E qual era o nosso papel anteriormente? Que tinha o recurso, que não é concernente ao recurso do Fundeb, que a gente não tem essa competência de recurso do Fundeb, tinha o salário educação, o SALÉ, tá? Que era o recurso que era para quê? Para manutenção das escolas, pagar aluguel, ele tem algumas atribuições lá. O Tribunal de Contas do município entendeu que essa incumbência não cabia ao Conselhos Municipais de Educação, que fosse uma fiscalização direta a eles, né? Que até então a gente ainda fazia esse acompanhamento, tentava verificar o que se tinha gasto com esse recurso, né? Que é em torno de 1,5 milhão, mais ou menos, por ano, para o município, mas hoje é diretamente com o Tribunal de Contas. Esse recurso, ele não é para pagar funcionário, ele é só para pagar recurso para manutenção do sistema municipal de educação. E aí, o que é o sistema? As escolas, a própria secretaria, o próprio conselho, enfim, ele tem essa incumbência. Tudo que está dentro do sistema, ele tem esse recurso que vem com o salário de educação, ele tem essas atribuições. Não pode pagar funcionário nenhum, diferentemente do Fundeb. Então, a atribuição do Conselho Municipal é dentro dessa perspectiva. Fiscalizar. E aí, como é que nós trabalhamos? Regime de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação. Porque nosso órgão, a gente não tem recursos próprios. Mesmo que na própria lei de criação foi colocado lá na lei que o Conselho Municipal deveria ter uma dotação orçamentária para a sua manutenção, que é justamente para o deslocamento, enfim, dentro desse contexto de fiscalização. Então, na lei está isso. E a nossa entidade, que é a União Nacional dos Conselhos, está tentando verificar, lá pela nacional, algo que busque, dentro dessa concepção, a obrigatoriedade de fato que as câmaras, enfim, o executivo possa levar dentro do PPA, da LOA, enfim, da LDO, um recurso para que o Conselho, não para além do Conselho de Educação, mas também do CAI, do Fundeb, possa ter esse recurso para fazer justamente esse papel, que é extremamente importante, que é acompanhar. Acompanhar no sentido de que fiscalizar, também tem esse caráter, mas é acompanhar. Porque se a gente não for pensar nessa política de estar lá diretamente na escola, como nós fizemos há 2 semanas atrás, uma visita saindo aqui do São Lázaro até lá na Maria Zíbia, no Ipau-Pixuna. Tá? E aí eu abro a fala do vereador Emerson, que de fato nós verificamos esses filtros, né, de excelente qualidade que estavam de fato na escola, e foi perguntado quem estava lá, e realmente foi a questão da Z19, com essa parceria para atender a essas comunidades. Então, a gente faz esses encaminhamentos. Como é que se dá isso? A partir das nossas solicitações à Secretaria de Educação para disponibilizar o transporte, tanto fluvial como de carro, para a gente acompanhar. Tá? Então, a gente precisa, acima de tudo, estar junto das escolas. E dizer que o Conselho Municipal de Educação, muitas das vezes, cria-se uma atmosfera que a gente está ali para aquela fiscalização a tipo de levar algo de forma temerosa. E não é isso. A gente fala para os nossos colegas que o Conselho Municipal de Educação, ele tem que ter esse papel, acima de tudo, de fiscalizador, normatizador,
e também, acima de tudo, ele é deliberativo em detrimento às demandas do município. Tá? E eu digo sempre, hora e outra, nós falamos com o nosso vereador Robson também, que pela agenda dele, em alguns momentos, para participar, e é aberto às nossas reuniões, tá? Como ele é o presidente da Câmara de Educação aqui do Legislativo, para participar das nossas reuniões. Como qualquer um dos nobres edis pode perfeitamente participar das nossas reuniões. Lógico que a gente tem aquelas ordinárias, né, e extraordinárias. E a gente precisa até, e aí, presidente, encaminhar para o senhor aqui, para casa, o nosso calendário das nossas reuniões, né? E assim for entrar, muitas das vezes, essa ligação direta, informando ao presidente da Câmara daqui, que esteja com a gente para, acima de tudo, ouvi-los também, porque esse momento, eu até agradeço a vereadora Elilene pelo requerimento, para a gente estar aqui para tentar levar aquela fala de que qual é o papel nosso enquanto conselho, porque muitas das vezes há uma confusão nas suas atribuições. Aí eu digo sempre, o Conselho Municipal de Educação, ele não contrata e não nomeia, ele não tem esse papel. Muitas das vezes entendem que o Conselho, ele nomeia, ele contrata, não é para além disso. E hoje, no município, foi instituído e passou pela essa Câmara, a criação do Fórum Municipal de Educação. Entendam, a atribuição do Fórum Municipal é de cunho para fiscalizar e acompanhar o Plano Municipal de Educação. Ele é essa atribuição. Muitas das vezes, depois, entendem que a função do fórum é a mesma do Conselho de Educação. Não, são atribuições totalmente diversas. O fórum, depois de aprovado, tá, o Plano Municipal de Educação, ele tem a atribuição de acompanhar durante os 10 anos. Tá? E aí vem o tempo. Primeiramente, o tempo de mandato dos conselheiros é de 3 anos, tá? E é uma perspectiva da Nacional que seja de 4 anos, da mesma conformidade que o Fundeb em relação ao tempo de mandato, tá bom? E a cada 1 ano e meio, no nosso caso do Conselho Municipal de Educação, ele tem uma alternância, se assim for, de que o presidente e o vice, ele entra para um processo de eleição lá dentro, só da mesa diretora, para ser reconduzido ou ser nomeado outros, no caso, o presidente e o vice. Eu estava sendo vice até o final do ano passado, com a saída do presidente, em detrimento ao encaminhamento, a vacância do cargo dele, eu assumi a presidência de 1 ano e meio até julho de 2026, vai o nosso mandato, tá? Se eu estiver falando muito. Tá? Então, assim, o Conselho Municipal de Educação, para além desses encaminhamentos, a gente tem lá as 20 entidades que a gente tenta ouvir, e aí eu sempre cobro isso das entidades. Quando a gente tem o encaminhamento de uma pauta tanto quanto complexa, como eu acredito que no Legislativo a solicitação de pedir vista. Por quê? Ele tem esse compromisso, voltar para a sua entidade, de uma forma ou de outra, socializar e ouvi-los, para que não ocorra que o Conselho Municipal de Educação tome algum tipo de encaminhamento que possa, de uma forma ou de outra, de encontro aos anseios daquela categoria. Então, a gente precisa ter isso, eu cobro muito isso dos nossos conselheiros, esse entendimento, para que juntos, na tomada de decisão, possa, acima de tudo, preservar o ensino-aprendizado, tá bom? A valorização dos nossos professores que estão ali, a questão estrutural, tá? Que é importante também ressaltar isso. A gente entende que a educação, ela perpassa os muros das escolas, mas a gente tem que entender que, para além disso, a gente tem que ter algo importante e motivador para que nossos educadores possam, de fato, entregar aquilo que tanto a sociedade nos cobra, né? E, evidentemente, o Conselho Municipal de Educação, no que concerne as suas atribuições, de ser o normatizador, fiscalizador e também ser consultivo nas demandas do município, tá? Então, a gente, acho que eu estou falando, enfim, mas estamos abertos aqui às dúvidas, se algum vereador, enfim, o Edil, tentar perguntar, a gente está aqui à disposição. Obrigado. Palavra franqueada aos vereadores, 3 minutos
Acho que está suficiente para fazer as perguntas. Tá bom? 3 minutos? 3 minutos para cada vereador que quiser fazer algumas perguntas. Vereadora Arilene, com a palavra. Mais uma vez, bom dia a todos, bom dia à população obidense, bom dia aqui aos representantes do Conselho Municipal de Educação e aqui em nome do professor coordenador Júnior Barros. E a gente tem tratado bastante sobre a educação aqui no espaço da Câmara e foi bem esclarecido com relação ao papel do Conselho Municipal de Educação e certamente nós sabemos que todas as legislações elas perpassam por lá, seja portaria de matrícula, portaria de lotação e assim, com relação às autorizações das escolas, eu sei que deve ser muito difícil, porque a nossa demanda geograficamente de município é muito extensa para você conseguir analisar todo esse contexto para autorizar as escolas. Tem uma das perguntas aqui que me surgiu agora, se só a equipe técnica junto ao conselho ou tem um engenheiro que acompanha, porque a gente sabe que tem toda uma questão estrutural também, de banheiros, acessibilidade, condições do espaço, para que você dê um parecer favorável com relação à autorização, ainda que seja agora no momento provisória, por determinação do Ministério da Educação, mas com relação também ao calendário escolar, que tem sido bem polêmico, né, para a gente. Eu sei que já foi pauta de sindicato, foi pauta de outros órgãos, e é algo assim que os professores eles nos cobram também, e eles esperam essa resposta, saber também dos senhores. A gente sabe que é uma determinação da Secretaria Municipal de Educação, que é a mantenedora, que é a administradora, né, das escolas, ela que vai sugerir. E aí, acompanhando aqui no artigo 23 da LDB, ela vai falar um pouquinho sobre essa questão, não só de como enturmar, né, e ela vai falar também do regime de alternância, mas também do calendário letivo, que ele pode ser adaptado, né? O importante é que se cumpra a carga horária que é determinada pela legislação. Então, de posse dessas informações e a polêmica do calendário, que houve essa experiência, essa modificação, haverá um momento de avaliação, ou vocês vão, enquanto conselho, receber a proposta, que já deve estar sendo estudada pela Secretaria Municipal de Educação, para que chegue até vocês, qual é o prazo que o calendário chega. A gente sabe que daqui a pouco termina o ano letivo, os professores já estarão de férias, né, no período de janeiro, e vai ocorrer todo aquele processo de matrícula na escola, que período que chega, as portarias para que sejam aprovadas juntamente com o calendário, e se nesse momento vai haver essa possibilidade de avaliar realmente se houve um resultado favorável, para que possa rever, que a intenção ainda enquanto também educadora é justamente ter esse olhar, sugerir para o executivo, sugerir para a secretária de educação e toda a sua equipe técnica, que seja olhado com carinho, para que realmente a gente avalie, porque de posse dessas informações, rever, né, a forma como foi organizada, que os 45 foram garantidos, os 45 dias de férias do professor foram garantidos. O que ocorreu foi a inversão de períodos, né, trazendo para julho o período de janeiro, e o de julho foi para janeiro. Mas, enfim, é mais isso. Agradecer aqui, eu sei que o grupo aqui também tem muito para perguntar, e com isso a gente ilustrar, né, a nossa compreensão enquanto também na parte da educação aqui para todos os pares, tá? É isso, grande abraço a todos. Oi. Podemos responder logo a cada 3 perguntas? Pode ser? Pode responder? Bom. Ok. Bom, em relação à questão do processo de autorização, como eu falei, tem um técnico nosso, não temos engenheiro e tal. Ele vai, porque assim, o Conselho Estadual, ele tem, como é um ente federado também, que é o regime de colaboração, ele tem um padrão de pontuação, tá? Então, de posse disso, nós vamos avaliar passo a passo e vamos dar uma pontuação para determinada situação. Se chegar a um número mínimo, ok, abaixo do mínimo, evidentemente, só depois das adequações
que são sugeridas, tá? Para que a escola, conjuntamente com a secretaria, possa verificar a adequação. Digamos, se observa que aquela escola está faltando um guarda-corpo, uma questão de segurança. E aí isso vai anotando, questão parte elétrica, algo nesse sentido. E, evidentemente, se dá um prazo para que a secretaria possa equacionar isso. Depois desse prazo, evidentemente, o relator retorna à escola para verificar se foi concretizado esse encaminhamento. Tá? De posse disso, ele já está apto a colocar em discussão na Câmara de Educação. Então, a partir daquele momento, com aval do deferimento do nosso técnico e do relator, se põe em discussão. Então, respondendo diretamente, não temos nenhum acompanhamento a priori de engenheiro, enfim, nesse contexto. Em relação ao calendário, o que enquanto conselho, e a senhora bem falou, vamos analisar. Primeiro, o cumprimento do mínimo 200 dias letivos, certo? A questão das férias dos nossos professores, enfim, porque as férias, ela se dá dos nossos professores, enfim, em cima do calendário do aluno, tá? Então, se ele sai, como houve essa mudança de 30 dias em janeiro e 15 em julho, cobriu perfeitamente os 45 dias que a LDB, enfim, que o professor tem direito. Bom, então, nesse posicionamento da questão do calendário, de fato é uma atribuição, a gente sugere, mas é uma atribuição da Secretaria de Educação, dentro da sua perspectiva de governo, enfim, ela deliberar a questão de como ela vai arrumar esse calendário. Bom, a gente entende que é importante o cumprimento e que pudesse, de fato, passar um pouco dos 200 dias letivos, porque tem a questão de uma formação dos nossos professores, que precisa de uma forma ou de outra. E os 200 dias letivos, ele concerne em aluno de efetivo atividade. Ele tem que estar lá. Não necessariamente, não é dentro da sala de aula, mas é em torno, é um passeio, é um encaminhamento. Está lá o aluno? Perfeito, já conta como dia letivo. Tá bom? Então, a gente tem que entender que também é uma questão de avaliação, eu acredito, e quando chega em dezembro agora, a CEMED encaminha para o Conselho. Evidentemente, eu acredito que há todo um estudo, né? Porque a CEMED ela tem uma equipe pedagógica, tem uma equipe de ensino, que vai, evidentemente, analisar todos os encaminhamentos. E nós, enquanto Conselho, a gente vai verificar, também vamos fazer, porque lá tem as nossas categorias ali, e a gente vai ouvir, né? E vai, evidentemente, sugerir. Então, assim, a gente aguarda agora em dezembro para que o município encaminhe para nós o calendário, porque existe 2 tipos de calendário, para o meio urbano e o de várzea terra firme. Porque também na própria LDB, ela contempla lá, no caso, uma situação, digamos lá, do Cruzeirão, que chuva, acesso, ela pode, de fato, lá, trabalhar com outro tipo de metodologia no seu calendário, tá? Através de módulo, enfim. Então, a gente tem que entender a perspectiva que o município, enquanto Secretaria de Educação, tem na sua política educacional, tentar fomentar a melhor educação para o nosso município. E nós, enquanto Conselho, vamos analisar essa temática. Palavra continua franqueada. Palavra continua franqueada. Vereadora Isalina com a palavra. Bom dia, professor. Obrigado pela sua vinda. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre essas férias. Eu estava lá no sindicato, juntamente com o senhor, no dia, e aí, para mim, lá, naquele momento, junto com o advogado do sindicato dos servidores públicos, ficou muito claro que há uma lei municipal e que a autonomia, o senhor falou muito claro, é da secretaria, mas teria que passar por essa casa para fazer uma mudança, onde lá na lei era muito claro que os servidores teriam esses 30 dias, que é as férias coletivas na zona urbana e o recesso de 15 dias. E aí, o senhor explicasse novamente isso, para mim não está claro ainda, desde aquele dia, ainda já reli a lei deles, entendendo se há uma lei tem que ser cumprida. E se a secretaria observa que por bem precisa ser alterada, teria que mandar para essa casa, era o meu entendimento.
e se há, assim, uma chance de alterar isso para voltar à normalidade. Uma vez que ontem eu fui visitar minha mãe, minha sobrinha disse que um professor dentro do colégio São Francisco, ela me mostrou inclusive o vídeo, teve um surto de ansiedade. Eu não estou dizendo que foram essas férias, mas eu posso afirmar que as férias, ela é um suporte, não é um remédio, para a saúde emocional e mental dos nossos servidores. Uma vez que isso foi reduzida, e ela me relatou, né, inclusive que o professor anda com uma liga, sabe, liga de dinheiro no pulso, para puxar e soltar. Nós entendemos o que isso significa, que é uma forma de reduzir a ansiedade, é uma forma da mente levar, a nossa mente ir para o foco da dor. Então, assim, eu gostaria que isso fosse pauta dentro do Conselho de Educação, a questão da saúde emocional dos nossos servidores. Eu penso que não tem como eles cuidarem bem. Quem sabe, até aí, ontem nós falávamos sobre SAEB, sobre pontuação, que nós precisávamos do diagnóstico, e quando nós vimos o maior índice do SAEB do estado do Pará, que é lá em Benevides, nós assistimos, muitos dos meus colegas estavam no TCM, e a prefeita de lá, ela disse que ela nem começou pela estrutura, eu achei muito lindo isso, mas ela começou a tratar das pessoas como gente. Eu achei muito bacana os exemplos que eles foram dando, né, para tratar o emocional dos professores, e não só cobrança, meta, porque isso uma hora chega o resultado, e às vezes isso é um quadro irreversível. Se for um nível de ansiedade e depressão muito elevado, nós podemos ter um profissional aí que vai ficar acamado numa medicação para o resto da vida, sem poder retornar. Professor, eu gostaria também que o senhor me esclarecesse, eu anotei inclusive tudo, mas para mim também não ficou claro. O Conselho, ele é sim o órgão normatizador, né? O senhor explicou isso. Qualquer situação passa para essa Câmara de Educação, onde eles nomeiam um relator para a atividade. Eu fiquei com uma dúvida, mas que o plenário é soberano. Passa alguma espécie de prestação de conta pelo Conselho de Educação, porque eu entendo que tem o Conselho do FUDEB, tá? E aí eu gostaria que o senhor nos esclarecesse, porque eu percebo que as prestações de conta, elas são quadrimestrais, janeiro, fevereiro, março e abril, aí depois pega mais 4 meses. Eu tenho uma dúvida ainda desse ano, quando o fardamento escolar foi pago em abril, ou seja, passou essa prestação de conta pelo Conselho do primeiro quadrimestre, uma vez que, né, foi pago em abril, mas o produto não estava dentro da logística. Obrigado, professor. Bom, vereadora, vamos lá. A questão das férias, né? O que a lei no município fala, e foi até pauta nesse dia da reunião lá, a férias dos nossos profissionais, dos professores, segue o calendário de férias dos alunos. Bom, se ele segue, e aí foi esclarecido isso, porque também tinha essa dúvida com o advogado, é que se as férias passou para janeiro, automaticamente o professor entra em férias, 30 dias. E os 15, ele houve essa alternância para julho. Tá? Então, ele, a priori, tinha um entendimento que o aluno ia ter 30 dias de férias em julho e 15 os profissionais. E ele tinha esse entendimento. Eu disse, não é essa a ideia. Não é isso que preconiza a lei. 30 dias mais 15, 45, ponto. Só que em vez de julho, os alunos não vão ter 30 dias de férias em julho, vai ter apenas 15. E passou para janeiro, os 30 dias. Contanto que os 45 foi contemplado. Tá? Então, assim, a lei, ela fala nesse sentido, acompanha as férias dos alunos. Sim. Será, né? Agora, a partir de agora, nesse mês de janeiro. E outra, como nós, enquanto Conselho Municipal de Educação, ele já tem seu sistema,
E se a gente não tiver sistema, o único que autoriza a questão da autorização de escolas e calendário já passaria para o Conselho Estadual. Não tem, o Legislativo, a Câmara, ela não tem essa competência em relação a gerir e gerenciar a questão do sistema educacional. O que pode perpassar para cá é o seguinte, dentro da Câmara de Educação, a questão de mudança do PCCR, a questão do salário dos profissionais da educação, o Executivo demanda uma mudança de categoria, algo nesse sentido. Mas o que concerne calendário, o que concerne autorização de escola, é competência, no caso que nós temos sistema, é de competência do nosso Conselho Municipal de Educação, tá? Então, assim, não precisa passar pela Câmara Municipal aqui de Óbidos a questão de calendário, tá certo? E autorização de escola. Não precisa ter... tá, perfeito, tá, perfeito, bela lei. Então, assim, são essas duas questões aí. A questão dos nossos profissionais, aí eu entendo que essas discussões, que o que vai no bojo dessa alteração aí do nosso calendário, evidentemente tem que ser uma discussão que eu acredito que a Secretaria de Educação deva estar avaliando essa mudança e o impacto que ali gerou. Evidentemente, a gente tem que estar ciente que a saúde dos nossos profissionais é importante, porque se assim não for, acaba impactando no bom ensino, aprendizado dos nossos alunos. Então, a gente precisa também entender isso. Mas em outros estados, né, São Paulo, Manaus, que é 15 dias também, e agora, excepcionalmente, por exemplo, vai ter férias agora em Belém, no período da COP30, houve essa fragmentação, né? O que tem que ser pensado, logicamente, é avaliar. É estanque esse calendário? Não, porque, como eu falei, seguindo as normas, o município, se assim ele achar que deva voltar 30 dias em julho e 15 de janeiro, ele tem essa autonomia, perfeitamente, não vai ser o conselho que vai se opor. O que a gente tem que levar em consideração é o cumprimento dos 45 dias de férias do professor, os 30 do aluno, enfim, para que ele possa ser contemplado e, acima de tudo, cumprido os 200 dias letivos para o calendário que é totalmente diferente, porque a gente muitas vezes entende que o calendário educacional é o mesmo do calendário da sociedade, esse da CLT, enfim, é uma outra concepção, tá? Então, espero que eu tenha respondido, enfim, dentro desse... Faltou mais... prestação de contas. Nós não temos, vereadora, o Conselho Municipal de Educação, como eu falei na fala inicial. Até há 2 anos atrás, o Tribunal de Contas, né, ainda nos sinalizavam que nós tínhamos essa competência do salário educação, que é o salário salé, tá? Era a única atribuição que a gente tinha que ter. De 2, 3 anos para cá, ele entendeu que não é mais atribuição nossa, que é apenas do Tribunal de Contas. Então, assim foi. Então, a partir daí, nós não analisamos mais nenhuma prestação de conta, tá? Somente o Fundeb. O que tem é que nós, enquanto Conselho de Educação, nós temos uma cadeira lá no Fundeb, né? Nós temos um representante do Conselho Municipal de Educação lá no Fundeb. E é também, dentro desse contexto, que quando houve a reformulação do novo Fundeb, tinha uma perspectiva de quê? De o Conselho ser uma parte do Conselho de Educação, ser como se fosse uma Câmara. Não tem a Câmara de Educação, tem a Câmara do Fundeb dentro do Conselho Municipal de Educação. E isso está se trabalhando de que seja uma obrigatoriedade, porque anteriormente era optativo, o município aderia ou não. O município optava por o Fundeb estar dentro da Câmara de Educação, do Conselho de Educação, ou à parte. O município optou para ficar um conselho à par, no sentido dele estar, mesmo que ele esteja no nosso Casa dos Conselhos, que fica aqui na Dom Floriano, eles têm uma sala lá, tem todo um encaminhamento, mas ele é um órgão não vinculado ao Conselho Municipal de Educação.
Palavra continua franqueada. Palavra continua franqueada. Palavra continua franqueada. Vereador Ernesto com a palavra. Presidente, uma honra tê-lo aqui na Câmara Municipal de Óbidos. Já tivemos uma oportunidade de viajarmos juntos até a comunidade de Paraná de Baixo, acho que no ano de 2022, se não me falha a memória, fomos lá fazer uma visita na escola lá Maria Pinto, qual honrou muito a sua parceria. Professor, uma pergunta que eu quero fazer ao senhor. Devido com essa mudança, inclusive a vereadora Isalina colocou pontos de professores dando sinais, não vamos dizer que não seja por isso, seja por outra coisa, mas que estão sentindo essa mudança drástica nesse calendário escolar. O que o senhor, como presidente do conselho, que está assumindo agora, tem a colocar para a sociedade, aos professores, aos seus colegas, sobre se irá continuar esse calendário ou terá mudanças nesse calendário que aconteceu devido ao gestor municipal fazer essa mudança quanto à questão da educação. Obrigado, fique à vontade, que Deus nos abençoe. Obrigado, vereador. Bom, esse encaminhamento em relação ao calendário, evidentemente, eu reitero que eu acredito que a Secretaria Municipal de Educação deva, junto com a sua equipe pedagógica, enfim, deva estar fazendo seu levantamento, sua avaliação, né? Evidentemente, nas reuniões com os diretores, eu acredito que também há essa fala, no sentido de saber como é que foi, como está sendo esse andamento, tá? Logicamente, e eu sempre falo isso no Conselho, que nossas categorias, que são 20 categorias ali dentro, elas podem propor também, né, dentro daquela perspectiva, a classe dos professores, temos ali pais de aluno, temos alunos, que possam, e nós iremos, evidentemente, ocorrer agora, antes do final do ano, espero que a gente possa receber esse calendário, em relação ao calendário 2026, se tiver essa mudança, tranquilo, respeitando aquilo que eu falo para o senhor, respeitando os 200 dias letivos, os 45 dias de férias, tá? E a gente acredita que nada que um diálogo, eu acho que nada é fechado, nada é estanque, nada é rígido no sentido deste calendário. A gente tem que ouvir, evidentemente, nossos professores, enfim, a classe educacional, tá? Para que, de fato, tudo tenha uma avaliação. Nós vamos ter em discussão, brevemente, a questão do Plano Municipal de Educação, que tem as metas, 18 metas, e dentro dela tem essa questão, parte estrutural, parte financeira. Como é que está se dando o município, como é que vai estar essa discussão, e vai ser uma discussão ampla, tá? Então, eu acredito que a Secretaria Municipal de Educação, que é o órgão administrativo, tem esse carinho, eu acredito que tem esse olhar, nós apostamos nisso, de que se não está dando certo, se algo não está como previsto, porque também assim, vereador, a gente sempre, enquanto a gente era cobrado, sempre essa cobrança que as férias, anteriormente, finalizavam dia 16 de janeiro, tá? Aí, dia 16 de janeiro, aí só que as aulas só iam iniciar em fevereiro, lá para o dia 15, 16 de fevereiro, passavam mais de 30 dias, o professor ali, entendeu? A gente, enquanto coordenador pedagógico, eu sou também, né? A gente trabalhava esse professor, avaliação, mas só podemos fazer um diagnóstico a partir do momento que a gente recepciona esses alunos. Quando isso ocorre? Quando inicia as aulas. Porque cada caso é um caso, cada escola tem sua particularidade, tem suas... o público é totalmente diferente, a gente vê o público urbano para o da várzea, terra firme. Então, a gente tem que ter esse olhar
E só podemos verificar esse aluno a partir do momento que a gente faz um diagnóstico dele, dentro dessa realidade, né? É um grande desafio também a questão de salas multianos, né, que tem muitas das vezes, hoje já parece que já conseguiu já melhorar isso, porque é uma necessidade, algo que a gente precisa entrar em discussão, e a partir das conferências, a partir de ouvir as partes, que a gente possa construir, né? Só ouvindo, e aí vem o papel dos senhores aqui, né? A gente, eu digo sempre, quando tiver uma visita, nos convida, a gente vai lá, estamos abertos a isso, né, tiver oportunidade, logicamente que aqui dentro desse contexto, o elo aqui, é lógico que é o presidente da Câmara de Educação daqui do Legislativo, que evidentemente, não, isso logicamente não impede os demais edis, no sentido de acompanhar o conselho, de ir na sala do conselho, perguntar. Eu acredito que só a partir daí possamos construir uma educação de qualidade, tá? Com erro e acertos, tentando buscar da melhor maneira equacionar as dificuldades. Que eu não digo que é só um nosso aqui do município de Óbidos, outros municípios também sofrem isso, né? E eu digo mais, nós e a nossa entidade, que é a UNCME, que a gente frequenta, eu já fiz parte da diretoria da UNCME nacional também, tivemos esse prazer de acompanhar, pela nossa articulação no sentido de que buscar sempre as informações, e eu digo sempre, qualquer conselheiro que ali está, procure, e a gente oferece essas formações, a UNCME, ela oferece essa formação para conselheiro, tá? Para que ele possa entender o papel que ele tem. Ah, mas eu sou expert em educação. Não, estamos ali para aprender, né? Mas por quê? Nós temos nosso técnico, nós temos outros conselheiros que já têm uma certa expertise dentro dessa concepção educacional, porque nós temos professores, diretores, então a gente consegue avançar. É fácil? Não é, nobres vereadores, não é fácil, mas juntos a gente vai poder deslumbrar lá na frente uma educação de qualidade, com essas questões de calendário, questões como é que estão nossas estruturas, nossas escolas, como é que está a saúde dos nossos profissionais. Eu acredito que junto a gente vai conseguir vencer, tá? Então a gente sempre leva essa fala no sentido que o Conselho Municipal de Educação não é o inimigo, não é aquele algo que vai lá nas escolas, muito pelo contrário, a gente está ali para ouvir os nossos colegas. Muitas das vezes a gente fica um pouco ausente, eu enquanto presidente, peço perante a todos aqui, que estão tanto presentes como nas mídias, as nossas desculpas, muitas das vezes que a gente não está de forma constante nas escolas, tanto do meio urbano, que é tão próximo da gente, a gente já pede desculpa aos nossos colegas, tá? Mas a gente acredita que vamos buscar meios para a gente equacionar essa questão, tá? Deu para responder, vereador? Obrigado. Palavra franqueada, vereadora Clara com a palavra. Bom dia a todos novamente, quero cumprimentar o professor Júnior que está aqui, cumprimentar também nosso querido professor Carlos Isaías, que está na galeria dessa casa. Professor, eu peguei a palavra somente para lhe parabenizar, lhe agradecer por ter vindo a esta casa, prestar algumas informações, esclarecimento que muitas das vezes a população quer saber, nós queremos saber. Essa questão do calendário foi uma questão muito polêmica, né? Porque quando falava que estava ferindo uma lei municipal, que não estava sendo cumprido, eu verifiquei, cheguei a comentar que sim, estaria sendo cumprida sim. O que aconteceu foi uma divisão. E quando o senhor fala que essa deliberação vem da Secretaria de Educação, isso é importante, porque mostra para a população que não é uma questão do Conselho, mas é uma questão que vem uma ordem de cima. E vocês não têm certa autonomia para modificar algo que já vem, né? Foi o que eu entendi pela sua fala. Mas eu espero que para o ano seja revista essa questão, foi um pedido que já foi feito para a Secretaria de Educação, né? Que também possa haver esse diálogo, porque quando foi mudado, salvo engano, não houve nenhum chamado para os profissionais de educação, para os professores, para perguntar se eles estariam de acordo ou não. Simplesmente foi uma ordem, foi mudada e assim ficou. No mais, somente mesmo lhe agradecer, obrigado pelo esclarecimento, quero desejar sucesso na sua pasta, que vocês possam desempenhar esse trabalho e mandem para a gente o calendário de reuniões para que nós possamos acompanhar na medida do possível. Obrigada, professor. Palavra franqueada, vereador Rosedaldo Cardoso.
Vereador presidente, em seu nome eu cumprimento todos os edis, agradecer a presença do nosso companheiro do Rotary Clube de Óbidos Centenário, Júnior Barros, Carlos Isaías, em seu nome eu cumprimento a todos que estão aí na galeria da casa. Na verdade, eu estou aqui me manifestando apenas para agradecer a sua presença. Fui contemplado com a pergunta das nossas queridas vereadoras, entendeu? E dizer que Óbidos, quanto Conselho Municipal de Educação, está muito bem servido. É uma honra ficar sabendo que um obidense já participou do Conselho Nacional. Isso é muito bom. É muito bom que Óbidos sempre faz história. Óbidos sempre se destaca. Então, a sua família é uma família tradicional, já teve pai que já legislou nessa Câmara, já teve avô que foi o executivo desta cidade, né? Tio que já foi deputado estadual, irmão vereador também, e o senhor hoje se destaca no meio da educação. Muito nos honra ter o senhor aqui e muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadora Clara. Presidente do Conselho, só um minuto. O vereador Robson ainda fala, depois o senhor conclui, tá? Vereador Robson, com a palavra. Bom dia, senhor Júnior, novamente, quero agradecer pela sua presença. Eu vou só complementar a fala das vereadoras aí com relação ao calendário, né? Desde a legislatura passada, a gente tem acompanhado um pouco o trabalho do Conselho, principalmente na questão de autorização das escolas. E assim, sobre o calendário, realmente é algo que eu acredito que necessita desse diálogo com a comunidade, com a Secretaria de Educação, principalmente assim, levando em conta a realidade da várzea, a questão da estiagem, terra firme no período do inverno, né? E então a LDB ela ampara sobre isso, como todos nós sabemos. Eu acredito que é uma questão que deve ser realmente revisada, né, para que a gente possa dar uma resposta. Aqui nessa casa, muito já se foi questionado sobre a questão do calendário, várzea e terra firme. Uma outra pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é sobre a questão da autorização das escolas. A gente tem feito um trabalho aí com a comissão, visitando as escolas, e eu percebi que tem algumas escolas que ainda não foram autorizadas. E aí eu gostaria de saber como é que o Conselho está trabalhando para que possa autorizá-las. Uma das realidades é a escola São Sebastião, da comunidade Castanhanduba. Opa, oi. Bom, só para ressaltar aqui a fala da vereadora Clara, sim, dentro desse calendário, o Conselho ele faz preposições também, né, propositivo. E em relação ao calendário, não que venha impondo, né, a gente tem como discutir, porque tem as entidades, né, mas se está dentro da legalidade, aí evidentemente iremos fazer esses encaminhamentos, tá? E em relação ao que o senhor falou, a gente tem o maior cuidado, evidentemente, mas a gente recepciona e a gente entra, sempre tem um encaminhamento junto com a Secretaria Municipal de Educação, para que as escolas, a gente sinaliza, tal escola precisa dar entrada no Conselho de Educação para a sua autorização, enfim. A provisória, que foi, como se diz o nome, provisória, de 2 anos, é justamente para que o nosso público final, que são os nossos estudantes, e aí, evidentemente, cria aquela situação toda. Se a gente chega a um ponto, lógico, de não autorizar pelas condições estruturais, porque a gente avalia também a parte documental da escola. Quem são os profissionais que ali estão. A gente não vai entrar no mérito enfim, da metodologia e tal, mas a gente vai, acima de tudo, parte documental e, logicamente, ouvir o que a escola tem em relação àquele profissional que ali está, e aí podemos perfeitamente, e sempre a gente faz esse encaminhamento, entramos em contato, e na reunião do Conselho, a secretária tem, e também a suplente, no caso, participa, e ali é o momento que a gente expõe, então a escola, a gente percebeu uma certa dificuldade do profissional, enfim, para levar informação, para que ele possa, de fato, ter conhecimento. E aí a escola precisa ter esse entendimento na hora da sua solicitação, porque aí volta a questão. Se a gente não autoriza, e muitas das vezes, a gente vai ter que validar, o que muitas das vezes não depara
com algumas situações. Esse aluno estudou na escola, não foi autorizada, chega no ensino médio, não tem o seu certificado lá, legal. E aí, procura os trâmites. Qual é o trâmite? Ministério Público, enfim, outros órgãos. E nós, o que é que nós chegamos a fazer? É validar o estudo daquela criança, porque depois, lógico, de uma análise, ver que ele, de fato, ele estudou, concluiu, tirou as médias, passou, avançou, enfim, ele pode perfeitamente, a gente faz isso. Então, lógico, o regime de colaboração, eu digo sempre, a gente tem que ter responsabilidade. Eu acredito que a Secretaria Municipal de Educação tem esse olhar, o Conselho Municipal tem que ter esse olhar, mas, acima de tudo, a gente tem que ter, dentro dos nossos pares, que são nossas entidades que tem ali, ela possa fazer seu papel primário, que é acompanhar classe de professores, coordenação pedagógica, diretores, tem que ter esse discernimento. Volto a insistir, a gente junto, a gente pode perfeitamente superar todas as dificuldades. Nós temos hoje parte estrutural de excelência no município? Não, mas estamos buscando sempre, com nossos olhares, buscar, junto com a Secretaria de Educação, proporcionar melhores estruturas para os nossos alunos. Tá? Palavra continua franqueada. Palavra continua franqueada. Palavra continua franqueada. Não havendo mais vereador que queira se pronunciar. Eu gostaria de falar com o presidente, porque o que aconteceu, você muito falou sobre o calendário. E quando eu vi que mudou o calendário, falaram que tinha autorização também do Conselho. Não sei se as pessoas ouviram. Eu acho que é por isso que foi muitas perguntas ao senhor. Tinha autorização do Conselho Municipal de Saúde para mudar o calendário escolar, justamente que era para fazer os ramais que não teriam sido feito. Foi isso, eu acho que foi muitas perguntas sobre o calendário escolar, no meu ponto de vista, né? Então, eu lhe agradeço a sua presença. A presença é muito importante. Isso engrandece muito o trabalho do Conselho. A gente está sabendo hoje qual é o trabalho do Conselho, sabe que não é autonomia dele mudar calendário, pelo que eu dei de entender na sua fala. É uma competência da Secretaria Municipal de Educação, que pode fazer o que quer sobre o calendário. E agradecer a sua presença aqui, dizer que a casa vai estar aberta para receber o senhor, a hora que o senhor quiser vir aqui falar mais sobre a educação do nosso município. Eu sei que aqui ficou muito claro para a população que está nos assistindo, a população que está ligado no portal Obdense, e muitas pessoas tiraram suas dúvidas. E fica aqui agora as suas considerações finais à população obdense, principalmente à classe dos professores. Oi. Obrigado, presidente. Em nome do Conselho Municipal de Educação, a gente agradece o convite e estamos também, evidentemente, à disposição de todos para que, assim, necessitam de tirar dúvidas, enfim, a gente está ali para servir. O papel do Conselho de Educação, ele tem um papel importantíssimo, né? E, conjuntamente com todos, a gente possa, de fato, primar por uma educação de qualidade. Tá? A gente tem, como é o órgão normatizador do sistema, a gente tem essas atribuições. E as nossas entidades que ali estão, a gente sempre pede o entendimento, o olhar, tragam para as nossas discussões ações que, de fato, possam melhorar, sugestões para melhorar o nosso município. Então, eu agradeço inteiramente, em nome do Conselho Municipal de Educação, a solicitação requerida pela vereadora Edilene, para que a gente possa estar esclarecendo aqui as dúvidas, e, logicamente, dúvidas vão surgir sempre, né? E a gente espera que a gente possa caminhar e, hora e outra, solicite nossas presenças aqui, a gente estará de pronto para responder qualquer dúvida. Tá? Um forte abraço, um abraço a todos. Palavra de novo franqueada aos novos colegas vereadores para considerações finais. Eu gostaria de, em nome do professor Carlos Isaías, agradecer a todos e dizer que eu sei que de vez em quando a gente está ligando para tirar as dúvidas e se fala, eu sei que vocês normatizam, né, leis, vamos dizer a legislação, né, que vem da Secretaria de Educação, mas inclusive mensagens chegam aqui, eu sei que isso não vai acontecer, que é justamente fazer uma escuta também dos pais para saber dos impactos, como é que foi.
mas eu desejar boa sorte. Eu sei que o Conselho Municipal está muito bem representado, porque conhecimento não sobra para essa equipe. E desejar boa sorte, que a gente consiga encaminhar coisas boas para 2026 dentro deste Conselho. Queria aqui, Júnior Barros, parabenizar o professor Carlos, que esteve presente aqui com a gente também. Algo que você falou aí, que a gente dificilmente escuta do presidente do Conselho, dialogando a gente avança. Então, eu queria lhe parabenizar por essa fala. Eu acho que é dessa forma mesmo que a gente tem que trabalhar, é dialogar com todas as partes para que a gente possa avançar. A questão do calendário é uma questão polêmica. Eu acho que passa por uma consulta popular. Eu sou a favor desse procedimento. Ou escuta dos próprios profissionais da saúde, mas a gente sabe que tudo é com diálogo. Então, parabenizar pela vinda de vocês aqui. Obrigado. Falar com de novo, franqueada, vereador Robson, com a palavra. Só agradecer pela sua presença nesta casa, parabenizar pelo trabalho que o senhor e sua equipe vem desenvolvendo, dizer que tanto esta casa quanto a comissão está sempre à disposição do Conselho. Falar com a franqueada, considerações finais. Não havendo mais vereador que queira se pronunciar, muito obrigado pela sua presença. Em nome de Deus, declaro por encerrada a sessão.